Muito boa noite. Espero que todos tenham tido um Feliz Natal. Vamos ter esta interrupçãozinha das festas, que espero continuem a ser felizes para todos vós. E vamos continuar os nossos trabalhos também. É a última sessão, não é? Antes do novo ano. Muito obrigada pela vossa presença. E vamos então dar o início a esta sessão de continuidade com o ponto 3.6, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração ao regulamento do Programa de Apoio às Famílias do município de São João da Madeira, São João Solidário, e eu convido o Sr. Presidente a fazer a introdução do ponto. Muito boa noite. Obrigado, Sra. Presidente. Saúdo todos os que aqui estão e os que nos seguem. Efetivamente, esta é uma alteração ao Regulamento Municipal de Apoio às Famílias, que foi criado em 2018, e é uma alteração que serve um conjunto de propósitos. O primeiro propósito é o de acomodar no regulamento as transformações exigidas pelo processo de descentralização de competências, no sentido de aqui abrigar algumas dinâmicas novas que foram assumidas através da recepção e pela gestão por via do município do Serviço de Atendimento Social, entre outras dinâmicas. Por isso, se prevê aqui, por exemplo, o atendimento e o apoio dado em situações de emergência através da linha de emergência social, por exemplo, que é, no fundo, também uma exceção ao princípio da territorialidade do apoio social, mas que decorre, enfim, de uma nova competência que assumimos, e bem. Por outro lado, outro propósito é o de introduzir no regulamento algumas medidas que esta Assembleia Municipal aprovou no contexto da emergência social derivada da crise sanitária da Covid-19. Como sabem, nessa altura a Câmara propôs e a Assembleia também validou a criação de um programa de emergência social que implicou a possibilidade de prestação de apoios não previstos no regulamento de 2018 e, portanto, do que se trata aqui é acomodar no regulamento essa tipologia de apoios. Refiro-me designadamente ao apoio ao pagamento de água. Por outro lado, e este será o terceiro propósito, elimina-se do anterior regulamento um requisito de elegibilidade que ali estava patente, que era o recenseamento. A exigência do requisito do recenseamento, que acrescia ao requisito da residência, criava dificuldades no apoio a cidadãos refugiados e a cidadãos imigrantes que não conseguem, de facto, inscrever-se no recenseamento eleitoral. E, portanto, essa situação não era adequada, porque se trata de pessoas que estão inseridas na nossa comunidade, que são sanjoanenses, e que merecem toda a nossa tutela social. Creio que já fizemos esta alteração também no regulamento de atribuição de vacinas, que também tinha, enfim, este requisito e também foi já eliminado nesta Assembleia, porque, obviamente, não há crianças portuguesas ou estrangeiras, há crianças. E, portanto, todas as crianças, desde que estejam na nossa comunidade, merecem ser apoiadas. Por outro lado, também
se amplia aqui os apoios, e, portanto, basta comparar a redação deste regulamento com o regulamento ainda em vigor, ampliam-se os apoios, e no que diz respeito à capacidade de ultrapassar os limites e os plafons estipulados, atualmente, melhor dizendo, essa capacidade de ultrapassagem apenas se referia às ajudas técnicas, que é a redação do artigo 9º atual, e com a nova redação desse artigo 9º, essa capacidade de exceder os plafons não se cinge apenas às ajudas técnicas, cinge-se à globalidade dos apoios possíveis, e essa decisão passa a ser uma decisão do Presidente da Câmara ou do vereador ou vereadora com competência delegada. Portanto, do que se trata aqui, em síntese, é de incrementar as respostas sociais, concatenar este regulamento com os ditames resultantes do processo de transferência de competências e, em terceiro lugar, alargar o âmbito subjetivo de aplicação do regulamento, abrangendo as pessoas que residem em São João da Madeira, independentemente de estarem ou não recenseadas na nossa cidade. Penso que é também um passo muito importante na melhoria das nossas políticas de acolhimento daqueles que se dirigem a São João da Madeira para viver, estudar e trabalhar. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está o documento posto à discussão, à vossa apreciação. Alguém pretende intervir? A deputada Eva Braga tem a palavra. Boa noite a todas e a todos. Espero que o Natal tenha sido bom para todos os presentes. Nós concordamos, o Bloco de Esquerda concorda com todas as alterações que foram feitas a este regulamento. No entanto, trago aqui algumas sugestões, porque somos favoráveis aos apoios que contemplam quem reside em São João da Madeira sem necessidade de recenseamento, que se contemplem situações como a dos beneficiários da prestação social para a inclusão, que incluam mais matérias. Somos também favoráveis ao alargamento das matérias e despesas que podem ser apoiadas. No entanto, ao analisar este regulamento, ele é demasiado burocrático. Isto não vai chegar a ninguém se não retirarem aqui alguma desta burocracia. Eu dou alguns exemplos. Por exemplo, não se percebe por que razão se exige que uma pessoa em situação de invalidez, para poder ter um pequeno apoio na aquisição dos medicamentos, tenha que entregar todos os meses, em data a definir pelo município, a receita médica, o guia de receituário, o recibo da farmácia. Isto todos os meses nem se coaduna muito bem com a forma como as receitas hoje em dia são passadas, porque os médicos conseguem passar receitas para 2, para 3 meses. Acho que é um obstáculo que deve cair. Um outro exemplo é que pedem ou exigem às pessoas que são apoiadas a recolherem 3 orçamentos possíveis de medicamentos, de tratamentos e ajudas técnicas. Não sei, há pessoas que têm alguma dificuldade em fazer isto e acho que deveria ser a Câmara, quando está a atender a pessoa, imediatamente ligar ou contactar três sítios ou e recolher esses 3 orçamentos, se é que são imprescindíveis para o apoio. Uma outra limitação do regulamento são os critérios de elegibilidade, não é? Continua a ser o IAS, o indexante dos apoios sociais. A Câmara continua a ter os seus apoios todos com base neste indexante. É um valor extremamente baixo, abaixo do limiar da pobreza e muito abaixo do salário mínimo. Hoje em dia, os rendimentos de 500 ou 600 euros passaram a ser rendimentos que não conseguem suportar o mais básico
para uma vida com dignidade. E por isso achamos que, em vez de utilizarem um IAS, que seja utilizado 1.3. Há ainda os limites de apoio. Não é? Há muitos limites que são colocados neste regulamento. A nossa opinião é que os limites devem ser retirados, porque há um limite que é de 800 euros por agregado durante um ano, e isso dá à volta de 60 euros por agregado, não é 60 euros por mês. Há outro limite que é 400 euros, dá à volta de 35 euros por pessoa por mês. Isto acho que não é suficiente para a quantidade de apoios que estão aqui a ser sugeridos. Por isso, visando facilitar o acesso, modificar os critérios de elegibilidade para abranger mais pessoas e garantir o apoio pleno a quem necessita, eu trago aqui algumas alterações, que é ao artigo 6, por exemplo, à linha A, onde diz que são necessários três orçamentos para acompanhar as receitas, eliminar. E a seguir no B também, onde diz a mesma coisa. E depois, no artigo 7º, em vez de dizer que podem requerer estes apoios os munícipes que reúnam as condições referidas no artigo 5º, cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior ao valor de 1 IAS, em vigor à data da atribuição, que seja 1.3 vezes o IAS. No artigo 9º, que tem os limites de 800 e 400 euros, acho que é de eliminar. Ou a Câmara apoia ou não apoia. Depois faz a sua análise e apoia ou não apoia. Mas fazer este limite acho que não vai chegar quase a ninguém. E depois o artigo 12º é outra vez uma menção ao IAS, que em vez de 1 IAS estaria 1.3 IAS. O artigo 14 é um limite ao apoio de 400 euros que propõe que eliminem. E depois o artigo 15, que em vez de ter da pessoa que é apoiada ter que se dirigir à Câmara todos os meses e entregar a receita, então o beneficiário que ofereceu dos apoios previstos no presente regulamento, para ser apoiado, entrega as suas despesas com medicação, tratamentos, exames, outros atos médicos e ajudas técnicas, prescritos pelo SNS na tesouraria da Câmara Municipal, sendo ressarcido das mesmas num prazo máximo de 10 dias úteis. Pronto, são estas alterações no sentido de alargar e de servir mais pessoas e bem, com valores que ajudem verdadeiramente as pessoas. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Sr. Deputado Gonçalo Fernandes tem a palavra. Boa noite, Sra. Presidente, no seu cumprimento à mesa, Sr. Presidente da Câmara, excelentíssimos vereadores, senhoras e senhores deputados, caros e caros sanjonenses. Nós somos, como aliás já fizemos questão de o dizer na reunião de Câmara, favorável à generalidade deste regulamento, ou destas alterações a este regulamento. Mas há um ponto em que discordamos, que é o ponto 9, porque elimina duas coisas. Primeiro, elimina a necessidade de fundamentação e depois elimina a necessidade de haver uma deliberação da Câmara Municipal. E, portanto, para nós, até por uma questão de transparência que todos nós e bem defendemos, achamos que esta alteração não devia ocorrer. Devia existir sempre uma deliberação da Câmara Municipal nos casos em que vêm sendo feitas e, portanto, aquilo que eu solicitava era que depois na votação nós pudéssemos votar o ponto 9 em separado. O ponto 9 em separado. É o artigo 9º, sim, o artigo 9º. Em separado. Muito obrigado. Certo. Sim, mas alguém pretende intervir?
Ponto 9, qual é? Ponto 9. Ele falou no ponto 9. Está aqui. Mas Leonardo, então o deputado Leonardo Martins, que eu não o vejo daqui. Olá, muito boa noite a todos. Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente da Câmara, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros sanjoanenses. Espero que o Natal tenha sido feliz para todos. O Regulamento de Apoio às Famílias São João Solidário foi uma medida inovadora implementada pelo Executivo do Partido Socialista em 2018. Isto quer dizer que logo no primeiro ano de mandato do Partido Socialista nesta Câmara Municipal, criamos este programa, que surge sobretudo como uma medida de apoio social destinada à promoção de meios complementares de combate à pobreza e à exclusão social. É um documento transparente que veio regulamentar e disciplinar os apoios sociais que eram concedidos, estabelecendo critérios de acesso e mecanismo muito claros. Quando na semana passada se falou de ter orgulho ou vergonha na cidade, evocamos agora este regulamento que deve mesmo orgulhar-nos enquanto autarcas e que deve orgulhar os sanjoanenses. Porque é um regulamento de apoio a quem mais precisa. É um regulamento transparente e com critérios bem definidos. Um regulamento solidário que nos deve orgulhar enquanto comunidade que se entreajuda, sem deixar ninguém para trás, sanjoanenses, portugueses ou estrangeiros, que precisam e que merecem ser apoiados sem qualquer tipo de discriminação. Com esta alteração que hoje analisamos, entendemos que reforçamos este apoio, reforçamos também os meios à disposição da Câmara para fazer face a situações de emergência e reforçamos a agilidade com que isso pode ser feito. Naturalmente que percebemos a posição do PSD, que reiterou aquilo que foi a sua posição também na Câmara, mas não podemos rejeitar quando é alegada alguma falta de transparência relativamente à alteração que é introduzida neste artigo 9º. Porque o artigo 9º, como já foi explicado, dá poderes ao Sr. Presidente ou a um vereador com competências delegadas para aprovar apoios sociais extraordinários. E estamos a falar de valores que, para as pessoas pagarem as suas contas ou fazer face a alguma despesa extraordinária, são muito importantes, mas estamos a falar de valores irrisórios para aquilo que é a competência do Presidente da Câmara aprovar. E, sobretudo, devemos dizer o seguinte, sobretudo porque estamos a falar do Executivo do Partido Socialista, que tem sido absolutamente transparente, que criou uma série de regulamentos que definem regras muito transparentes sobre várias áreas da sua atuação, que criou os contratos-programa, por exemplo, com a Habitar, e, portanto, relativamente a essa questão da transparência, estamos conversados. Sr. Presidente, entendemos que esta alteração e que esta ação é mais um exemplo da forma diferente e diferenciada que o PS tem de fazer política autárquica. E foi para isso que os sanjoanenses confiaram em nós e é por isso mesmo também que podem continuar a confiar em nós. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguém pretende intervir? O Sr. Presidente pretende intervir, por favor. Sra. Presidente, apenas para comentar que ouvimos atentamente as propostas de alteração do Bloco de Esquerda e pedimos à Assembleia Municipal, com o devido respeito, que mantenha o regulamento na versão que existe. Em primeiro lugar, vamos lá ver, relativamente às exigências de comprovação das despesas, não nos parecem ser excessivas, nem onerosas, nem dificultadoras do acesso. Portanto, a experiência que temos é que as coisas correm com normalidade. Gostaria de lhe recordar que houve um grande processo de simplificação, por exemplo, no quadro do programa de atribuição de apoios aos idosos na compra de medicamentos, um simplex nesse programa que teve origem na Covid, porque os idosos compravam os medicamentos na farmácia, pagavam-nos na sua totalidade, depois vinham à Câmara receber em dinheiro a diferença a que tinham direito.
E havia 1 ou 2 dias do mês em que nós tínhamos no átrio da Câmara 100 e tal idosos. Quando ocorreu a Covid e as pessoas tiveram que ficar em casa, nós, eu diria, numa hora, falamos com as farmácias e decidimos com as farmácias, as pessoas pagam os seus medicamentos, a farmácia faz a dedução na compra e depois apresenta a fatura da diferença à Câmara. Não sei se me fiz entender. E, portanto, isso foi uma coisa que foi decidida para as pessoas continuarem a ter, para as pessoas poderem continuar a beneficiar dos medicamentos, e esse mecanismo está em vigor, sem dramas. Estabelecemos um acordo com as farmácias e, portanto, esse processo hoje está muito mais facilitado. Mas o que é importante significar-lhe é que não se preocupe, porque estas exigências são normais e naturais, de controle e de verificação da despesa pública, e não se têm revelado excessivas ou onerosas para os beneficiários. A prática dos 3 orçamentos, eu penso que isso acontece mais quando estamos a falar de óculos, sobretudo, e nós temos muitas óticas aqui em São João da Madeira e as pessoas facilmente obtêm 3 orçamentos. Na realidade, a Câmara Municipal também, quando adquire com fundos próprios um bem, ou quando subsidia alguém com fundos seus para adquirir um bem, tem de procurar o melhor preço. Portanto, isso é um princípio geral da realização da despesa pública. Portanto, não nos podemos conformar com um orçamento. Tem mesmo de ser assim, e digo-lhe, não é também uma prática excessiva ou onerosa. Quanto ao IAS, é um critério nacional e legal que vamos seguir, e mesmo com o IAS, eu queria dizer-lhe que eu tenho aqui dados de outubro. Em outubro nós apoiávamos ao abrigo deste regulamento 691 famílias. No cartão sénior municipal, por exemplo, nós apoiávamos com a letra A 214 pessoas e com a letra B 496 pessoas. Portanto, o leque de pessoas apoiadas é significativo e, portanto, esta realidade também, como é evidente, não esgota o conjunto das ferramentas de apoio social da Câmara. As ferramentas de apoio social da Câmara são várias. Esta é apenas uma delas. A Habitar, através da disponibilização de arrendamento, é uma ferramenta. O programa de arrendamento para subarrendamento é outra ferramenta. O programa de apoio ao arrendamento feito pelas pessoas no mercado livre e privado é outra ferramenta. O programa de atribuição de bolsas de estudo é outra ferramenta. A linha de apoio médico-medicamentosa para os idosos é outra ferramenta. A linha de apoio médico-medicamentosa para pessoas abaixo de 65 anos com invalidez é outra ferramenta. A vacinação gratuita contra a rotavírus é outra ferramenta. O programa de lanches saudáveis é outra ferramenta. As medidas complementares de apoio na ação social escolar com origem no município, estamos a falar de outra ferramenta. E, portanto, as ferramentas de apoio social do município são vastas e abrangem milhares de pessoas para que tenhamos uma sociedade coesa. Muito obrigada, Sr. Presidente. Vamos então passar à votação do documento. Na sua generalidade, o documento original, a proposta da Câmara. Quem vota contra? Quem se abstém? Depois iremos fazer a votação das propostas de alteração. Portanto, o documento original, quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, o documento está aprovado por unanimidade e vamos passar à votação das propostas de alteração ou eliminação apresentadas pelo Bloco de Esquerda.
Então, segundo a proposta de alteração do Bloco de Esquerda, temos a proposta de alteração do artigo 6º, 7º, 9º, 12º, 14º e 15º. Em relação ao artigo, depois temos algumas eliminações. Vamos passar primeiro às propostas de alteração. Em relação ao artigo 7º, o Bloco de Esquerda propõe fazer a alteração do primeiro ponto, em que podem requerer estes apoios aos municípios que reúnam as condições referidas no artigo 5º, cujo rendimento mensal per capita seja igual ou inferior ao valor de 1,3 IAS em vigor à data de atribuição do apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? O Bloco de Esquerda. Portanto, esta alteração não foi aceite. O artigo que o Gonçalo dizia era o 6º, não era? O 6º parágrafo. Pronto. Sim. Mais a apresentação de alteração do artigo 12º, ponto C. A proposta do Bloco de Esquerda é apresentar rendimento mensal per capita igual ou inferior a 1,3 IAS em vigor à data de pedido de apoio. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? O Bloco de Esquerda. Portanto, esta alteração também não foi aceite. O artigo 15º, a proposta de alteração, diz que o beneficiário que aufira dos apoios previstos no presente regulamento para ser apoiado entrega as suas despesas com medicação, tratamentos, exames, outros atos médicos e ajudas técnicas prescritos pelo Serviço Nacional de Saúde na tesouraria da Câmara Municipal, sendo ressarcido das mesmas num prazo máximo de 10 dias úteis. Quem vota contra? Quem se abstém? E esta alteração também não foi aceite. Agora vamos considerar as propostas de eliminação. E o Bloco de Esquerda propõe eliminar o ponto 1A.3 do artigo 6º. Quem vota contra esta eliminação? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Mas a eliminação também não foi aceite. O mesmo artigo, o ponto 1B2, a proposta de eliminação. Quem vota contra? Quem se abstém? Também não foi aceite esta eliminação. O artigo 9º, o Bloco de Esquerda propõe eu não pedi, porque quem vota a favor? Eu peço desculpa, parece-me que não perguntei quem vota a favor. Quem vota a favor, mas foi o Bloco de Esquerda. Peço desculpa. Estamos na eliminação do artigo 9º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Também não. Não. Vamos, o artigo 9º, quem vota contra esta eliminação? O artigo 9º, quem vota contra esta eliminação? Portanto, parece-me que é o Partido Socialista, a coligação e a CDU. Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. A eliminação também do artigo 14º. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? O Bloco de Esquerda. Esta votação está concluída. Agora, a proposta da coligação era discutir o artigo 9º, não é? Passar à votação o artigo 9º em separado. Então, quem vota, querem discutir este artigo? Não, é apenas votar.
a votar a primeira proposta, a proposta da Câmara, em separado. Portanto, a proposta inicial, original da Câmara, artigo 9º, quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? E este artigo 9º mantém-se por maioria com os votos do Partido Socialista e da CDU. Passamos então ao ponto seguinte da nossa ordem de trabalhos, que é... Não falta a proposta... Proposta de quê? Eu queria fazer uma declaração de voto, depois passo ao escrito. É para dizer o seguinte, relativamente a este regulamento, eu bem gostava que 50 anos depois de 25 de Abril não fosse necessário haver pessoas que tivessem que recorrer a este tipo de apoio. Não sendo assim, parece-me que este regulamento satisfaz as condições possíveis e as pessoas que o executam oferecem-nos à partida confiança de que isto será feito e tem sido feito não gosto de usar transparência porque está muito estragada essa coisa, mas com honestidade e, portanto, com pontaria. É só. Então, 3.7 da nossa ordem de trabalhos, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre concessão de acordo prévio favorável à transferência de competências do Estado para a área metropolitana do Porto, previstas nos respectivos diplomas setoriais, nos domínios da educação, saúde, ação social e transportes em vias navegáveis interiores. Sr. Presidente, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Muito simplesmente, apenas para dizer que esta proposta é oriunda da área metropolitana do Porto, está neste momento em circulação por todos os municípios para colher a aprovação das Assembleias Municipais para que se possam tornar efetivas o exercício, para que se possa tornar efetivo o exercício pela área metropolitana das competências na área da saúde, da ação social, do Serviço Público de Transporte de passageiros em vias navegáveis e a educação. E, portanto, visto que a área metropolitana, através do seu Conselho Metropolitano, tenciona exercer estas competências, mas precisa previamente, nos termos legais, desta deliberação das Assembleias. E, portanto, aquilo que peço à Assembleia é que vote favoravelmente esta proposta para que a área metropolitana possa exercer as suas competências nesta área. Muito obrigada, Sr. Presidente. Está posta à discussão a proposta. Quem é que pretende intervir? A Sra. Deputada Fátima tem a palavra. Fátima Guimarães. Então é assim, nós teremos uma declaração a fazer que é sensível ao ponto 3.7 e ao ponto 3.8, mas sobretudo ao ponto 3.7, que lemos para não. O fundamento ideológico da universalidade com o qual a CDU se posiciona relativamente aos pontos, nomeadamente 3.7, é precedido de um fundamento igualmente basilar, que é a regionalização. Só através da criação de regiões administrativas será possível legitimar uma efetiva descentralização. As áreas metropolitanas criadas pela Lei 44/91, pelo então Primeiro-Ministro Cavaco Silva, não são regiões, tal como estão previstas na Constituição da República, como representantes eleitos pelas populações. Por exemplo, nós não elegemos o Sr. Presidente da Câmara para depois ter estas funções, portanto. Portanto, por isto, a CDU entende que transferir ou simplesmente delegar competências para as áreas metropolitanas é acentuar fissuras do Estado.
do Estado unitário, consagrado na Constituição da República Portuguesa, por via de sujeição de vários concelhos à mera condição de arredores de Lisboa e do Porto, mas também a eludir a democracia prevista na nossa Constituição. Concretamente, em relação ao ponto 3.7, que estamos, portanto, apreciação e votação da proposta da Câmara sobre o Sr. Presidente já disse, concessão do acordo favorável à transferência de competências do Estado para a área metropolitana de Porto, previstas nomeadamente na educação, saúde e transportes, mas sobretudo a educação e a saúde, é o princípio que a CDU tem defendido relativamente à designada transferência de competências, também na ação social, é que são áreas relacionadas com garantias constitucionais que obrigam particularmente o Estado e lhe exigem universalidade. Portanto, assim, a CDU reafirma o que já aqui disse noutros momentos. A CDU pretende um país que cumpra o desígnio constitucional do Estado unitário e tem a convicção de que o referido desígnio de universalidade está comprometido porque a dotação financeira dos municípios para exercerem as competências, ainda que diferenciada de município para município, e ainda que fosse suficiente, o que não nos parece que não é, acentuará as assimetrias intermunicipais por via das diferenças, não apenas financeiras, que os municípios terão de enfrentar para cumprirem localmente as competências transferidas. Aliás, o ponto anterior dá-nos essa visão, não sei se os concelhos já à volta conseguem fazer o que este consegue, portanto, está feita. Assim sendo, a CDU vota contra a concessão de acordo favorável à transferência de competências do Estado para a área metropolitana do Porto, prevista nos respectivos diplomas setoriais, nos domínios de educação, saúde e transportes, que é o que estamos aqui a votar. Tenho dito. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguém pretende intervir? Não? Então vamos passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota favoravelmente? A proposta foi aceita por maioria, com os votos contra do Bloco de Esquerda e do partido da CDU. Passamos ao ponto seguinte, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a proposta de segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências, Autoridade de Transportes, entre a área metropolitana do Porto e o município e respectivo compromisso plurianual. Sr. Presidente, tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Apenas para explicar que o que está em causa é alterar um contrato que já foi autorizado por esta Assembleia, que é um contrato, no fundo, através do qual o município delega na área metropolitana do Porto a gestão das linhas de transporte rodoviário de caráter metropolitano. Isto é, as linhas que conectam os municípios que atravessam mais do que um município. Relativamente a essas linhas, a Autoridade de Transportes é, por delegação dos municípios, a área metropolitana do Porto, que no fundo exerce o papel de definição, enfim, de que serviço existe, que linhas existem, com que frequência circulam os equipamentos nessas linhas, aprova os respectivos horários e controla, digamos, os operadores. Portanto, essa competência está delegada na área metropolitana e o que sucede agora é que foi deliberada na área metropolitana do Porto a criação de uma empresa metropolitana de transportes, na decorrência de um diploma legal que prevê essa situação. E muitas das competências que hoje a área metropolitana exerce passarão a ser exercidas por essa empresa metropolitana de transportes. E, portanto, o que está agora aqui hoje em causa é fazer um aditamento ao contrato de delegação de competências nos municípios na área metropolitana de transportes, no sentido de que esse contrato preveja simplesmente a possibilidade de a área metropolitana delegar, ou subdelegar, melhor dizendo, subdelegar na empresa de transportes a competência que já lhe foi delegada pelos municípios. E, portanto, é tão somente isto que aqui está em causa.
no que diz respeito aos encargos dessa possível subdelegação para São João da Madeira, não há qualquer variação face à estimativa que decorreu do contrato original e, portanto, é uma questão muito simples, é pura e simplesmente autorizarmos, no fundo, a área metropolitana a delegar na empresa metropolitana de transportes a competência que previamente lhe transmitimos para gerir os transportes metropolitanos. Obrigada, Sr. Presidente. O ponto está posto à discussão. Quem pretende intervir? A Sra. Deputada Fátima Guimarães tem a palavra. Penso também que não é novidade, é conhecida a posição da CDU, quer pelo que eu disse antes, mas é conhecida sobretudo relativamente à entrega ao mercado de serviços de interesse público e por consequência da delegação de competências de serviços que deviam ser geridos, a nosso ver, porque são para a satisfação das necessidades da população, deviam ser satisfeitas sem que isso tivesse que alimentar lucros de empresas privadas, sujeitando-se aos seus interesses. Como já tivemos esta posição com a recolha dos lixos, a distribuição da água, do estacionamento, etc. Portanto, aqui a nossa posição é a mesma. Portanto, a CDU ainda, a sua opção sempre relativamente a este assunto, gostaria ainda de explicar o seguinte, ou de lembrar o seguinte. Portanto, vamos votar, primeiro vamos votar contra esta proposta, relativamente ao contrato, porque também já tínhamos votado contra o contrato, bem como a assunção de ativos com princípios preliminares, portanto, este é o título. Lembramos que a posição da CDU na área metropolitana do Porto é de há longo tempo a seguinte, é que se partisse, em vez de estar a criar e a abrir concurso para empresas privadas, lamentamos, mas não gostamos, achamos que não era preciso. Portanto, o que a CDU defende há muito tempo era que os STCPs, né, penso que isto não é novidade para ninguém, mas é só para lembrar que a posição relativa à defesa do STCP é como operador interno da área metropolitana de Porto, começando por assumir a operação nos 6 concelhos, onde opera Porto, Gaia, Gondomar, Baia, Maia, Matosinhos, Valongo, e depois ia alargando aos outros concelhos. Portanto, não foi mesmo essa a opção, portanto o caminho que seguiram foi optar, como disse o Sr. Presidente, por criar grupos de concelhos e abrir concurso público para a empresa gerirem isso. A UNIR é fruto desta opção e veja-se o que está aí. Não tem que ser, estamos convencidos que a UNIR há de encontrar o caminho certo, como o Sr. Presidente já explicou aqui noutra sessão. Mas, portanto, também prova que privatizar os serviços não é prova certa de que funcionem melhor. Né? Privatizou-se e pioraram. Portanto, não seria esta a opção que nós defenderíamos. Era, como já disse, o alargamento dos SCCPs, que são uma empresa estatal, que iria alargando, tem know-how, tem experiência, mas pronto, o que se fez cá com a água, o que se fez com uma série de coisas, portanto, é privatizar, que é mais, está mais na moda, é mais fácil. Eu não ia acabar sem dizer uma coisa relativamente à UNIR. A UNIR continua, portanto, os transportes continuam a pecar por falta de informação e por aquilo que a gente percebe, o contrato obriga a que o que estava a ser feito continuasse a ser feito e não está a ser bem feito de facto. Há informação que falta, continua a haver transportes que não cumprem, portanto. Mas há aqui uma coisa que eu acho que deve ser dita e que está bem feita, que foi a criação das carreiras pela A32. Estão a funcionar bem, são uma mais-valia, é um contributo interessante, portanto, não era preciso ser uma empresa privada para fazer isto, como é óbvio, mas está a ser feito e é bom que se diga que daquilo do feedback que nos chega é de facto, mas queria mais do que isto, dizer que a CDU está convencida que
Quando a entrada de metro na linha 10 estiver concluída, deve ser feita esta ligação, porque vai beneficiar de certeza bastante esta zona, São João da Madeira, Aroca, Valdecâmara, Oliveira das Meias. Portanto, nesta parte é positivo, é bom que se diga, portanto não é só que está mal, portanto o que foi criado, o que foi acrescentado pela A32 está a funcionar bem e, portanto, esperamos que se mantenha e que se corrija o resto. Muito obrigada, Sra. Deputada. Mais alguma intervenção? Sra. Deputada Eva Braga. O Bloco de Esquerda também votará contra esta proposta e tem mais a figura de um voto de protesto contra aquilo que se está a passar nos transportes, não é? E estes documentos que nos chegam assim aqui à Assembleia, não sabemos exatamente o que vai acontecer, nem o que se vai passar, e parecem mais um cheque em branco que estamos a passar à empresa. Muito obrigada, Sra. Deputada. Alguém mais pretende intervir? O Sr. Presidente tem a palavra. Apenas para, enfim, dizer que naturalmente que a empresa metropolitana será a entidade que vai gerir a prestação de serviços, que foi agora contratualizada e que entrou em vigor a 1 de dezembro durante 7 anos na área metropolitana do Porto. É uma tarefa gigantesca essa, para a qual queremos que a empresa, como quadro autónomo, com um bom quadro técnico, vai, enfim, poder controlar a qualidade da operação, da bilhética, da relação com os consumidores, da informação de muita eficácia, e essa empresa será uma empresa pública. É uma empresa pública do setor empresarial, eu diria, não diria local, talvez do setor empresarial metropolitano, não sei agora categorizar, mas, portanto, será uma empresa pública que vai fazer a gestão dessa operação. Naturalmente que os operadores são privados, isso é um facto, mas vão estar a agir sobre uma bitola determinada a 100% por entidades públicas e por decisões, no fundo, tomadas por órgãos democráticos e escrutinados popularmente. Quanto à UNIR, naturalmente que prosseguem os esforços para resolver os problemas de arranque que se verificaram, que foram inúmeros, não há como ocultá-lo. Nós temos tido um acompanhamento praticamente diário dessa matéria com a área metropolitana e amanhã mesmo existirá uma reunião de trabalho com o operador aqui em São João da Madeira. E, portanto, o operador vai reunir-se com os presidentes de Câmara do nosso lote, o lote 5, aqui na nossa cidade. Pronto, para prosseguirmos com esse trabalho de melhoria e verificarmos, enfim, que avanços ocorreram nessa matéria. Quanto à linha para a 32, concordo, foi uma linha nova que o município de São João da Madeira propôs à área metropolitana para incluir no caderno de encargos da atual prestação de serviços, e aproveito aqui para a publicitar mais uma vez, e sabemos de facto que de início os autocarros tinham pouquíssimas pessoas, mas que agora, de facto, essa linha está em franca velocidade, porque na realidade as pessoas vão até Campanhã, têm agora o espaço intermodal, e a partir do intermodal podem ir de metro ou de outros meios de transporte para o Porto, e portanto é uma linha que vai ser seguramente um êxito e, se for necessário, até vamos pedir que haja um reforço dos meios nessa linha, não é? Mas, portanto, estamos a fazer um trabalho e acho que vai ficar tudo bem daqui a algum tempo. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Vamos então passar à votação da proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? A proposta está aprovada por maioria. Então, o último ponto antes da informação do Sr. Presidente, foi o ponto que foi acrescentado na nossa ordem de trabalhos, segundo a proposta do Bloco de Esquerda, para a convocação do Secretariado Executivo Metropolitano para debater a situação dos transportes públicos no Concelho e na área metropolitana do Porto e os problemas provocados com a rede UNIR. Alguém pretende intervir neste sentido? Não? Então, vamos passar à votação em relação a esta convocação. Quem vota contra a convocação deste Secretariado Executivo? Quem se abstém? Quem vota a favor? Portanto, esta convocatória, esta proposta foi aceita por maioria com a abstenção da CDU. O Sr. Presidente tem a palavra para a informação da Câmara. Como habitualmente, Sra. Presidente, o documento é extenso e penso eu que claro e, portanto, remeto para o documento e fico à disposição para qualquer esclarecimento sobre o documento. Alguém pretende intervir neste sentido? Sra. Deputada Fátima Guimarães, tem a palavra. Peço desculpa. O relatório do Presidente, ele tem razão, ele fala por si, explica o que lá está, o que se passou, portanto não tem erros, não tem nada. Eu ia falar do que não lá está, do que não está lá. Pronto, e o que não está lá, e acho que deve ser falado, porque estamos bastante preocupados, é a linha de Valdevoga. E eu vou perder um bocadinho de tempo com isto. As infraestruturas de Portugal, se nós formos lá ao sítio ver, anunciaram para uma primeira fase um plano de intervenção no valor global de 34 milhões de euros, com um desenvolvimento faseado que contempla a renovação da superestrutura da via, com substituição integral do carril, travessas e fixações, balastragens da via e ataque mecânico pesado. Tudo obras no solo para dar segurança à linha e ainda a automatização da passagem de nível. E nós vamos lá agora e vimos, Cernada do Voga Águeda, está concluída essa parte. Vila da Feira, Oliveira das Mães, eu digo Vila da Feira que é o que está lá escrito. Eu sei que o pessoal da Vila não gosta, mas tenho pena. Oliveira das Mães está concluída. Oliveira das Mães, Cernada do Voga, está em fase de contratação. Águeda Aveiro, 0. Espinho, Vila da Feira, 0. E automatização da passagem de nível, não vemos nada feito, portanto calculamos que esteja muito atrasado. Pronto. As infraestruturas de Portugal apontam conseguir benefícios como promoção da mobilidade sustentável, reforço da segurança, aumento da flexibilidade da exploração ferroviária, redução da sinistralidade de congestionamento, redução dos tempos de viagem, redução de emissões de gases para efeito estufa, redução dos custos operacionais e promoção do aumento da cota ferroviária. Portanto, isto implica, a nosso ver, a melhoria dos comboios e a eletrificação da linha, que continua sem planos. É preciso implementar uma solução de bilhética tipo andante. Provavelmente, o Sr. Presidente irá dizer-me a seguir que este Governo começou a fazer alguma coisa na linha e outros nada tinham feito. Pois, mas se já estivesse feito, não era assunto de discussão, não é? Não estava aqui a pôr, portanto, não é razão para não falarmos. Portanto, a nossa preocupação, e eu queria que isto ficasse, quer dizer, nós temos a noção, não estamos aqui a dizer que é a Câmara Municipal de São João que tem que arranjar a linha do Valdevoga. Estamos a dizer é que pode e deve intervir nesta solução, não é? A nossa preocupação aumenta com a posição do PS na Assembleia da República perante proposta do PCP de aditamento ao orçamento para 2024, que dizia, a proposta do... Eu tive acesso e fiquei muito espantada e muito preocupada com isto e sinceramente estou a pôr esta questão aqui. Eu tenho aí a proposta, mas ela diz assim, a pergunta só dizia,
modernização e requalificação da linha de Valdevouga durante o ano de 2024. O Governo procede à modernização e requalificação da linha de Valdevouga, Aveiro-Cernada de Voga, Espinho. E o PS votou contra. Eu já não falo dos outros, estou a falar do partido do Governo. Votou contra isto, porque não se percebe. Portanto, nós sabemos que não é competência da Câmara realizar a obra, mas é seu dever pugnar para que o Poder Central o faça. E já agora, era dever desta Assembleia Municipal já ter a funcionar a Comissão de Acompanhamento da referida obra, que criou, mas não concretizou. E que poderia não resolver, mas ter mais um fator de pressão e denúncia que contribuísse para que, a nosso ver, este excelente meio de mobilidade dos sajonenses também fosse concretizado em tempo oportuno, porque deixar passar os prazos de financiamento é desperdiçar a oportunidade e depois andarmos aqui a lamentarmos como fizemos com as piscinas. Portanto, esta não é uma intervenção gratuita, é uma intervenção de preocupação, porque as verbas que lhes estão atribuídas, e pode ver-se lá na página, têm prazos e nós somos dos que acreditamos que aquela linha pode servir muito bem. Quer dizer, nós achamos que esta ida de São João pela A32 para o Porto pode resolver o problema das velocidades com que andam aí alguns com tanta pressa. Agora, faz falta um transporte que traga os trabalhadores para a Florécia, que venha da Feira, que venha dos Capães, que venha de Santiago de Ribaúl, portanto, que haja sítios onde os carros possam ficar mais longe. Portanto, isto pode ser um ótimo meio e está a ser, quer dizer, temos muitas dúvidas até que aquilo se concretize. Portanto, aproveitamos não estar no relatório do Sr. Presidente para pôr preocupado, embora a nossa preocupação não quer dizer que faça preocupação a outros, mas pelo menos ficamos tranquilos porque pusemos cá para fora. Portanto, acho que é mesmo é evidente, podia levantar aqui a questão do Rio, mas não vou amassá-lo mais, que o Sr. Presidente já sabe qual é a minha preocupação. Não trato disso, que a gente trata a seguir de vir aqui chatear. Isto eu vou dizer que é limpar as margens do Rio para nós lá podermos passar a pé de bicicleta até Cocojens, não é? Até à ponte. Pronto, temos dito. Muito obrigada, Sra. Deputada. O Sr. Deputado Gonçalo Fernandes tem a palavra. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu, à semelhança da Sra. Deputada Fátima Guimarães, também venho aqui falar do que não está. Enfim, eu não costumo muitas vezes falar neste período da informação escrita do Presidente, mas por tradição foi sempre um período destinado a algumas declarações políticas, e aquela declaração que eu hoje aqui venho fazer é claramente política e não quero, enfim... O Partido Socialista poderá dizer que é já uma declaração pré-eleitoral e eu convivo muito bem com isso, mas tem que ver com o nosso hospital. O nosso hospital teve encerrado das 20 horas de dia 24 às 8 horas da manhã de dia 26. E a Câmara Municipal podia ter informado os sanjonenses do encerramento da urgência nesse período. Não o informou. Eu hoje ouvi atentamente a explicação do Sr. Presidente na reunião de Câmara, a pedido do diretor do centro hospitalar. Mas podíamos, ainda que o centro hospitalar quisesse, pelos seus meios próprios, informar a população, nós podíamos ter também tido uma atitude proativa ou acompanhar essa informação por parte do centro hospitalar e reforçar essa comunicação nas páginas próprias do município. E isso não aconteceu. Mas a questão aqui do encerramento do nosso hospital é uma situação que preocupa. E aqui vem a parte política, naturalmente, porque isto também é um reflexo daquilo que foram os 8 anos da governação do Partido Socialista. Esta foi a prenda que o Partido Socialista quis deixar
aos sanjoanenses nesta época natalícia. É um legado que deixa de 8 anos de má gestão no Serviço Nacional de Saúde. E isto é preciso ser dito, quer dizer, nós somos autarcas. Sabemos perfeitamente que a principal função de um governo, seja ele local, regional ou nacional, é gerir a coisa pública para que as pessoas e a sociedade possam beneficiar de serviços de qualidade e que funcionam. É para isso que as pessoas cada vez mais pagam impostos e contribuem, mas é precisamente isso que cada vez menos têm. Ou seja, as pessoas pagam impostos máximos e têm serviços mínimos. E depois nós andamos aqui a perder-nos nesta discussão, nesta avalanche de projetos, de propostas, seja ela a ferrovia, seja ela o aeroporto, seja enfim, eu disse estas duas, não é propositado, atenção, não é por ser matérias da competência do nosso conterrâneo Pedro Nuno Santos, mas são aquelas que eu me lembro. Podia falar também da habitação, mas seria outro mau exemplo, também era da competência dele, mas nós perdemos-nos nesta discussão de projetos e depois falhamos de forma grosseira naquilo que é a obrigação fundamental do Estado, que é ter a tempo e horas hospitais que tratem, tribunais que julguem, escolas que eduquem, transportes que transportam e serviços públicos que prestem um efetivo serviço ao público. E, portanto, eu tinha que deixar esta nota, porque eu acho que este é o legado do Partido Socialista, são 8 anos de má gestão do Serviço Nacional de Saúde e os sanjoanenses começaram agora a sofrer com isso, com o encerramento das urgências do nosso hospital, numa altura em que nós podíamos ter um hospital dos sanjoanenses, e isso não aconteceu, também graças ao Partido Socialista. Num primeiro momento queria fechar o nosso hospital com o Ministro Correia de Campos, que depois não conseguiu, e depois nós podíamos ter garantido que o hospital fosse dos sanjoanenses, e isso não foi permitido pelo Partido Socialista. Muito obrigado. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Leonardo Martins tem a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. No seguimento da intervenção da CDU, queria, desde já, e porque também já na altura aprovamos a constituição da Comissão, porque entendemos que era útil esta Assembleia acompanhar o que está a ser feito na linha do Voga, queria, desde já, solicitar à mesa que na próxima Assembleia Municipal agendasse um ponto para voltarmos a votar a constituição da Comissão de Acompanhamento da linha do Voga, uma vez que essa comissão foi automaticamente extinta pela extinção porque passamos o prazo e, portanto, vamos ser formais, vamos voltar a votar essa constituição dessa comissão para podermos então fazer o nosso trabalho e acompanhar o que está a ser feito e o que não está a ser feito na linha do Voga. Depois, sobre o que está e o que não está, a informação do Sr. Presidente tem 48 páginas, é muito descritiva, e eu também vou falar de algo que não está e de outras coisas que estão. Neste caso da habitação. E também é por acaso que eu vou falar da habitação, não é por ter sido um pelouro da competência do meu camarada e agora secretário-geral do Partido Socialista, Pedro Nuno Santos, e onde não é verdade que nada esteja a ser feito, porque está a ser feito nada mais, nada menos do que o maior investimento de que há memória a nível nacional na habitação pública, que há muitos anos que não acontecia e que está a ser feito, e em São João da Madeira podemos acompanhá-lo. E, portanto, vou ler o título dos primeiros 4 pontos da informação do Sr. Presidente, para depois continuar a minha intervenção. Aquisição de edifício na Rua Oliveira Júnior. Contrato de promessa para a aquisição das instalações do núcleo do Sporting.
aquisição de edifício da antiga fábrica de chapéus, obras de reabilitação de apartamentos de habitação social. Isto é o que está. Um pequeno resumo do que tem sido feito ao abrigo da nossa estratégia local de habitação, ao abrigo do programa Primeiro Direito, criado pelo Governo para promover habitação pública digna para as pessoas. E a Câmara Municipal de São João da Madeira, recordo, foi das primeiras a aprovar a sua estratégia local de habitação, tem feito um trabalho muito importante. Hoje tivemos o Conselho de Supervisão da Habitar São João, onde analisamos o plano de atividades para o próximo ano, e onde fomos informados que ainda esta semana, ou na semana passada foram entregues mais 7 habitações a 7 famílias e, portanto, estamos a mudar para melhor a vida de mais 7 famílias que agora têm dignidade na sua habitação em São João da Madeira. E isto é fazer a diferença na vida, neste caso, destas 7 famílias e de muitas outras que habitar hoje também é melhor senhoria do que foi anteriormente. Mas, Sr. Presidente, para falar do que não está, vi há pouquinho a capa do Labor que sai amanhã, publicado nas redes sociais, onde somos conhecedores de que a Câmara adquiriu mais um imóvel para requalificar para a habitação pública e, portanto, pedir também ao Sr. Presidente se nos pode dar um ponto de situação sobre esta matéria, sobre os investimentos na área da habitação e sobre o que representará mais esta aquisição deste imóvel para a concretização da nossa estratégia local de habitação. Depois queria aqui fazer uma última referência, vou pedir a vossa paciência só para procurar o ponto. Que tem que ver... com uma questão ambiental muito importante. Ao ler a informação do Sr. Presidente, fiquei a conhecer que batemos um novo recorde. E foi um novo recorde de valor mínimo de perdas de água na rede de abastecimento em São João da Madeira. E, portanto, o ano passado atingimos um valor mínimo de 15,8%. Este ano voltamos a atingir um valor mínimo de 13%. Aquilo que está a ser feito é que a empresa Águas São João está a seguir um caminho de investimento nas suas redes de abastecimento para que consigamos concretizar estes objetivos que são muito importantes do ponto de vista ambiental. E queria destacar o seguinte, é que as perdas em 2009, no ano de arranque da operação das Águas São João, as perdas no Conselho chegavam aos 29%. A nível nacional, a média ainda é de 28,8% de perdas, e em São João da Madeira é de 13%. Ora, os dados que aqui nos são dados são muito interessantes e por isso é que eu queria realçar isto, porque julgo que passou um pouco ao lado de toda a gente. É que 14 anos depois, esta redução que foi alcançada pela empresa permite poupar anualmente mais de 219 milhões de litros de água, ou seja, a quantidade necessária para abastecer São João da Madeira durante 2 meses. Ora, são números impressionantes. Tem que ver com o investimento e com a política que foi implementada na empresa de investimento nos últimos anos para conseguirmos reduzir as fugas, as rupturas, os derrames em reservatórios. Por isso é que muitas das nossas estradas foram abertas nos últimos anos para resolver estes problemas. E isto também tem que ver com a política que o acionista Câmara Município de São João da Madeira implementou na empresa. E, portanto, a verdade é que, não tendo o Partido Socialista nunca sido um adepto fervoroso deste negócio que foi feito, e ainda há pouco tempo tivemos a oportunidade de o voltar a dizer, a verdade é que há formas e formas de gerir este tipo de empresas. E a forma do Partido Socialista foi investir, criar este investimento para que a empresa e também o acionista privado investissem alguns daqueles que são os seus dividendos no Conselho de São João da Madeira. Isto não acontecia antes. Ao contrário de um exercício um pouco demasiado auspicioso que eu li há uns tempos no Regional, isto não acontecia antes.
Isto tem que ver precisamente com a política que o Partido Socialista implementou também na gestão da empresa Águas São João, e isto é factual, não é matéria sequer de discussão. Sr. Presidente, é tudo. Muito obrigado. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou a palavra à Sra. Deputada Fátima Guimarães. Não sei se há mais alguém que queira. É um aspecto do relatório que ficou. Mas queria fazer uma observação primeiro. Vamos ver se eu me consigo explicar. Eu acho muitíssimo interessante que haja tanta gente nova na Assembleia, mas eu acho que a história é para ser conhecida e não pode ser cortada. O que se passa hoje com a saúde e com a educação não começou há meia dúzia de anos. Isto quer dizer que o PSD tem muita culpa nisto. Portanto, é que essa intervenção ficava muito bem a mim, porque eu não tenho nada a ver com isso, nunca defendi isso. Eu acho que as pessoas têm que se assumir, portanto, isso não é social-democracia, isso é liberalismo, aquilo que vem sendo feito. E, portanto, era só esta. Mas o que ficou por fazer foi o seguinte, porque eu acho interessante, não acho, porque agora anda muito na moda cortar o que é velho, acabar o que é velho, mas sem história, sem conhecer a história, é perigoso e não se faz futuro de jeito. Pronto, processos judiciais que estão no relatório do Sr. Presidente. O município é réu em 15 processos, em 13 são pedidas indemnizações, e o valor total das indemnizações pedidas é de 4.365.000 euros mais juros. Achamos isto preocupante, porque vamos imaginar que estes casos são todos resolvidos e que o Tribunal decidirá, basta que decida em 50% contra a Câmara. Vejam lá o dinheirão que não é. É evidente que isto não são processos recentes, são processos que se arrastam há montes de anos. Mas isto é uma questão um bocado preocupante. Eu não sei se a Presidente nos pode dar... quer dizer, vamos andar com isto, isto é um perigo, de facto, estar assim, estes processos todos aqui em andamento. Portanto, até porque é jurista, é capaz de conseguir sossegar-nos. Era só. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado Gonçalo Fernandes. Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu entendi a intervenção da Sra. Deputada Fátima Guimarães, mas eu também queria relembrá-la do seguinte, e não me leva a mal que faça esta consideração, que é: nós há cerca de 2 semanas, 3 semanas, foram disponibilizados os resultados do PISA. E os resultados são muito claros. Repare uma coisa, nós, nos últimos 28 anos, o PSD governou 8 anos. O PSD saiu do governo em 2015. Depois tivemos um governo do Partido Socialista apoiado pelo Bloco de Esquerda e pela CDU. E depois tivemos um governo minoritário e depois um governo de 2 anos com maioria absoluta. Repare, o PSD não está no governo desde 2015. O Partido Comunista apoiou o Partido Socialista. Quer dizer, nós temos que ver as coisas desta forma simples. Claro que as coisas não está tudo bem, nem nós fizemos tudo bem, nem o Partido Socialista fez tudo bem, o Partido Socialista fez coisas bem, a habitação, que o Sr. Deputado há bocado aqui falou, nós já elogiamos muitas vezes aquilo que tem sido feito em matéria de habitação. A coligação, aliás, o Sr. Deputado falou da compra do prédio na Avenida de Casaldelo, que foi... Eu não vou dizer que a coligação recomendou a compra, mas a coligação recomendou ao Presidente da Câmara que resolvesse o assunto e o Presidente da Câmara resolveu comprar o prédio. Portanto, repara uma coisa,
Sr. Deputado, nós não estamos aqui, as nossas intervenções não são, no fundo, para dizer que tudo aquilo que acontece de mal no país é culpa do Partido Socialista e tudo o que acontece de bom é do trabalho do PSD quando esteve no governo. Isso não é... Isso, repare uma coisa, nós, quando custa muito ouvir que a educação, a saúde, a culpa ainda é do Passos. Quer dizer, o Passos saiu há 10 anos do governo. Há 10. O Serviço Nacional de Saúde triplicou as receitas, duplicou o investimento e hoje temos serviços encerrados, hospitais que fecham e a culpa é do Passos. Por amor de Deus. Mais alguma intervenção? Então dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado, Sra. Presidente. Sobre a questão concreta que a CDU colocou sobre o somatório do valor das indemnizações pedidas contra o município, esclarecer que desse montante que somou, e portanto eu queria sinalizar que só o processo que o Ministério Público intentou contra a Câmara e contra a Indáqua é de cerca de 2 milhões de euros. Portanto, só esse processo faz esse montante, que no fundo coloca em causa uma cláusula do contrato aprovado pelo município em 2009, que estabelece um FII de gestão que a empresa municipal paga ao município. Posto este esclarecimento de contextualização, temos aqui alguns processos, em que estamos a tentar chegar a acordo com os autores e estimamos poder vir a resolver a curto prazo. Há um processo que já tem sentença, que é o processo da NOS, que tem aqui muito peso. Estamos a falar de cerca de 700 mil euros. Fomos condenados em primeira instância e já colocamos no orçamento para 2024 uma rúbrica específica para esse processo, acautelando a possibilidade de ter que vir a pagar essa indemnização, o que esperamos poder negociar com a NOS que seja em prestações. Também já decorrem diligências nesse sentido. Agora, enfim, quando a Câmara entende que tem razão, enfim, defende-se nos tribunais. Quando a Câmara entende que não tem razão, defende-se. Quando a Câmara entende que não tem razão, tenta chegar a acordo e pagar o que é devido, não é? E, portanto, estamos a fazer a gestão desses processos. Há alguns processos que estavam aqui, que já desapareceram. Havia um processo que era uma indemnização muito antiga, em que se pedia 500 mil euros à Câmara. Acabamos por pagar 30 mil euros. Deixamos que o processo fosse até ao Supremo, porque estávamos convencidos de que não era viável pagar os 500 mil. Acabamos por ser condenados no Supremo a pagar 30 mil. Ainda assim discordo, mas foi o Supremo que decidiu, não há nada a fazer. Mas foi muito diferente daquilo que era pedido. Relativamente à questão da linha do Voga, concordo consigo, seria uma catástrofe se não se aproveitassem os fundos comunitários para esta matéria, não é? E portanto, eu reitero aquilo que já disse sobre isso. No fundo, a novidade que existe é que pela primeira vez há financiamento para a modernização da linha. E as fontes de financiamento são o quadro comunitário do Norte e do Centro. E, portanto, onde estão inscritas verbas para fazer a reabilitação da linha na zona do Centro e na zona do Norte. E, portanto, essa é a novidade. E, portanto, as Estradas de Portugal, eu periodicamente falo com o Governo e falo com as Estradas de Portugal sobre esta matéria. As Estradas de Portugal estão a fazer os estudos para avançar com os projetos para a grande ação de modernização da linha, que não se confunde com aquela que mencionou. Aquela que mencionou foi uma ação destinada à reposição das condições de segurança de circulação
da linha na configuração existente, não é? E já ocorreu em São João da Madeira essa intervenção. Aliás, muitos sanjoanenses não dormiram por causa dela, porque as obras, como sabe, ocorreram de noite e provocaram muito ruído. Eu fui um dos que acompanhou acusticamente essa obra durante algumas noites. E, portanto, continuamos a acompanhar e acho muito positivo e importante que esta Assembleia e todos os partidos mantenham a pressão junto do Governo, seja o Governo do PS, seja do PSD, do CDS, da CDU ou do Bloco de Esquerda. Portanto, acho muito importante que se mantenha a pressão e que se mantenha este assunto na agenda. Portanto, todas as intervenções são importantes e é importante que se vote também a criação da Comissão e que a Comissão faça o seu trabalho. Nós temos feito esse trabalho de colocar o assunto na agenda, temos potenciado o debate público e é bom que assim continue. Quanto à questão que me foi colocada pelo PS para, enfim, dar uma panorâmica daquilo que está a acontecer ao nível do primeiro direito, reportando-se, creio que eu em especial, a uma notícia que alude a uma deliberação que tomamos numa reunião extraordinária, efetivamente, para além daquilo que está no relatório, ou seja, durante este ano de 2023, a Câmara comprou o prédio da Avenida Oliveira Júnior e, portanto, o projeto de arquitetura está em fase adiantada de execução, já até o anteprojeto já foi aprovado, já foi até divulgada uma imagem, creio eu, desse anteprojeto. Portanto, compramos esse prédio e vamos unir esse prédio a um prédio em ruínas, que é propriedade municipal, que já foi dos serviços municipalizados, já foi da CERCI, e com este financiamento realizamos dois objetivos: reabilitação urbana daquela zona central da cidade e aumento da oferta pública de habitação. Segundo, compramos também a antiga fábrica de chapéus da fábrica Vieira Araújo, onde também já está em marcha o projeto de arquitetura para converter em habitação municipal, e vamos também dar vida e uso económico e social a um prédio devoluto, mantendo aquela traça arquitetónica. Terceiro, celebramos um contrato de promessa, pegamos o sinal e temos a candidatura feita ao IRU para comprar a sede do Sporting, que já foi também uma fábrica de calçado Nilo, e vamos converter também aquele imóvel em habitação. Compramos também este mês um apartamento, porque a oferta pública de compra que lançamos, enfim, destinava-se a todos os interessados em geral, e aqui o nosso interesse é aumentar a oferta pública de habitação, e, portanto, houve dois particulares que se propuseram vender um apartamento, foi avaliado, tinha interesse, foi comprado e brevemente uma família vai viver para esse apartamento. Deliberamos também comprar na última reunião de Câmara extraordinária, foi uma deliberação por unanimidade. Deliberamos comprar 4 lotes, sítios na Avenida de Casaldelo, sendo que num dos lotes está um prédio inacabado, que está nessa situação há muitos anos, e, portanto, vamos também, naturalmente, reabilitar aquele prédio, concluir aquele prédio e edificar os lotes sobrantes. Para além disso, temos em elaboração de projeto, projetos de arquitetura em 3 lotes que são propriedade da Câmara. Portanto, são 3 lotes da Câmara que já a Câmara tentou vender por diversas vezes, já no mandato anterior tinham sido tentado vender e não houve comprador. Neste mandato e no outro tentamos vender 2 vezes. Portanto, o mercado está comprovado que não se interessou por esses lotes, porque foram feitas 3 tentativas de venda.
E, portanto, nós decidimos avançar também para a construção de habitação social nesses lotes. E, portanto, esta será a panorâmica. A vereadora Paula Gaio deu-me um papel. Não, foi uma mensagem. Foi uma mensagem, onde estava escrito o número de prédios. Eu confundi com o papel. E, portanto, na antiga fábrica Vieira Araújo, teremos a possibilidade de ter, segundo as estimativas atuais, o projeto está em afinação de 26 fogos. Na Oliveira Júnior, 12 fogos. Na antiga sede do Sporting, 6 fogos. Nos 3 terrenos do município, 54 fogos. Uma obra nos lotes de Casaldelo, 43 fogos. Na Mestre Davis, que compramos o terreno à fábrica da igreja, já temos o projeto de arquitetura pronto, agora o projeto está em revisão de projeto, porque a lei exige a revisão de projeto, não mencionei este. São 11 fogos. Nos serviços sociais da PSP e da GNR, num 16 e noutros 6 fogos. Estes projetos estão em revisão de projeto também. Portanto, estamos a falar de um total de 174 novos fogos previstos. Para além disso, temos em marcha também o programa de arrendamento para subarrendamento, como é conhecido, que já permitiu garantir alojamento para 7 famílias. Esta semana concluímos uma parte de uma empreitada do primeiro direito, a primeira a ir para o terreno, que passou já toda a via sacra de elaboração de candidatura, projeto, contratação pública. Creio que também teve visto o Tribunal de Contas, ou não? Teve que agora... Então teve. Já passou toda essa via sacra, que é sempre um teste à nossa resiliência, por isso é que o programa é de recuperação e de resiliência. Eu descobri o porquê do nome do programa. E essa obra, portanto, que é de reabilitação de 29 fogos, 21 estão em Casaldelo, e, portanto, ainda se vê lá o estaleiro, que é um prédio totalmente detido pela Habitar. A reabilitação está praticamente pronta. E depois, eram 8 fogos dispersos que foram reabilitados. E esses 8 fogos sofreram uma reabilitação muito profunda, que implicou uma renovação total dos imóveis e uma alteração da sua tipologia também. Imóveis que passaram de T3 para T1, T3 para T2, para que eles ficassem adequados aos critérios da habitação digna e aos regulamentos de edificação. E, na realidade, desses 8 fogos, já entregamos 7 a famílias. Um não foi entregue, não por razões da obra, mas por razões do condomínio em que se insere. Dizer sobre a questão da água, que temos também o programa Porta de Entrada, que acolhe 8 famílias refugiadas da guerra da Ucrânia, como sabem também. E neste programa podemos dizer, com orgulho, para os sanjoanenses, que fomos o primeiro município do país a apresentar uma candidatura ao programa Porta de Entrada para acolhimento de famílias ucranianas. Dizer que, sobre a perda de água, efetivamente, o valor de 13% já foi superado no mês passado, já está na casa dos 12%. Portanto, batemos o recorde histórico de perdas de água em São João da Madeira, e isso deveu-se muito ao maior investimento de sempre que a empresa fez em eficiência hídrica, que foi um investimento de 2021, que implicou a instalação na cidade de 13 válvulas redutoras de pressão, 13 equipamentos de grande porte que estão no subsolo e que todos acompanharam a sua colocação no subsolo e que permitem a gestão da rede em diversas secções e a monitorização online da rede. Foi um grande avanço que fizemos na gestão da rede. Esse foi um dos investimentos. Outro investimento foi a compra de equipamento para pesquisa ativa de fugas, que passou a ser feito pela própria empresa, em termos regulares e periódicos. É uma pesquisa ativa. Porquê é que se diz ativa? Porque não se fica à espera que as fugas aconteçam. Vai-se avaliar e estudar a rede periodicamente para poder detectar fugas, mesmo sem haver sinais físicos da existência da fuga. Compraram-se equipamentos de vídeo, compraram-se equipamentos acústicos,
numa ação de modernização da rede. E instalou-se também um programa de gestão operacional da rede. E, para além disso, também se fez uma grande substituição de zonas de rede que estavam obsoletas. E, portanto, é o conjunto destas intervenções que levou nos últimos anos a uma queda significativa, porque em 2017, salvo erro, nós tínhamos as fugas ainda em 28%, 27%, e de facto esta mudança na gestão e este investimento em eficiência hídrica, que foi de perto de 700 mil euros, uma parte pequena, 100 e tal mil euros com financiamento comunitário, a outra parte com capitais próprios da empresa, sem recurso à banca, é que permitiu justamente termos esta poupança de perdas de água, que é muito importante ambientalmente e é também muito importante ecologicamente. Quanto à questão do hospital, tive já hoje a oportunidade de explicar aqui o que sucedeu. O que sucedeu, informei-me, entretanto, não foi a primeira vez, que já aconteceu noutras alturas, que se prende com a escassez de pessoal no período de Natal. No período de Natal há uma escassez de pessoal e há uma reconfiguração dos serviços de urgência, portanto, em muitos sentidos, e, portanto, o nosso serviço foi encerrado durante esse período, a Câmara foi informada, eu tive a oportunidade de perguntar ao Sr. Presidente do Conselho de Administração se seria importante ou necessário que a Câmara procedesse a essa divulgação. Ele disse-me que a divulgação seria feita pelos canais normais do SNS, pelos canais da referenciação normal da linha de saúde 24, e que, portanto, não via essa premência ou essa necessidade e, portanto, seguimos essa recomendação técnica. Eu já tive hoje a oportunidade de dizer que tive uma experiência justamente na noite de Natal que me levou às urgências, não a mim, mas eu transportei uma pessoa e tudo correu bem, ligamos à linha de saúde 24 e fomos atendidos com muita proficiência num hospital vizinho. Seria melhor que fosse em São João da Madeira, é verdade, mas estas decisões, enfim, são decisões que se prendem sobretudo com a escassez de médicos no período de Natal. Mas o que é verdade é que posso ser testemunha de que o atendimento foi rápido, eficiente e foi no Hospital de São Miguel, em Oliveira das Meias. E, portanto, acho que o SNS... hoje está na moda dizer mal do SNS. Os setores da direita dizem mal do SNS. Eu acho isso muito negativo. Acho muito negativo. Porque o SNS, todos os dias, são praticados no SNS centenas de milhares de atos médicos, com muito êxito e com muito sucesso. Quem de nós, nas nossas famílias, já não teve experiências positivas no SNS? E, portanto, o SNS, eu percebo que o PSD gosta de malhar no SNS, porque quando ele foi criado votou contra. O PSD e o CDS, quando António Arnaud e Mário Soares apresentaram na Assembleia da República o projeto para criar o SNS, votaram contra. E, portanto, isso ainda está lá dentro, está lá fundo. Mas o SNS, de facto, é uma das maiores conquistas do povo português. E é uma das maiores conquistas do povo português. É um serviço que presta ao povo português serviços importantíssimos, serviços de excelência, com serviços de medicina muito avançados. Todos sabemos desses casos do Hospital Pediátrico de Coimbra, do Hospital de São João, do transplante de pulmões, dos transplantes de corações em Coimbra. Enfim, eu só tenho é pena que o SNS não divulgue os bons casos que se passam no SNS e que só se divulguem os casos negativos ou os casos que correm mal. E é inevitável que numa estrutura destas, por vezes, não haja casos que corram mal. Mas eu acho que nós, em vez de bater no SNS, devíamos valorizar o SNS, apoiar os trabalhadores do SNS, apoiar os médicos, os enfermeiros, os auxiliares, porque, de facto, é uma das maiores conquistas do povo português, de uma sociedade decente, democrática,
E, ao contrário do que sucede nos Estados Unidos, não é? Uma pessoa, se tiver cancro e não tiver seguro de saúde, fica em casa à espera da morte. Em Portugal não é assim. Em Portugal não é assim. Em Portugal todos temos no SNS um porto de abrigo. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sim, tem a palavra. Obrigado, Sra. Presidente. Eu não falei mal do SNS. Eu falei mal de um governo, critiquei um Ministro da Saúde, critiquei um ex-secretário de Estado da Saúde que hoje é CEO do SNS, ou lá o que é o Dr. Fernando Araújo, por má gestão, por falta de planeamento, por falta de cuidado, por falta de valorização dos profissionais médicos. Foi isso aqui que eu fiz. Eu não falei mal do SNS. Eu há bocado disse aqui, o SNS triplicou as receitas, duplicou o investimento. Resultados, onde é que eles estão? Hospitais fechados, serviços encerrados e pessoas e crise no Serviço Nacional de Saúde. Temos hoje 90% dos portugueses que têm seguro de saúde. Ninguém pensa porquê, ninguém para pensar porque é que hoje 90% dos portugueses têm seguro de saúde. Ninguém pensa por isso. A culpa é do Passos. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Mais alguma intervenção? Não? Então, vamos passar à leitura da minuta. Aos 27 dias do mês de dezembro do ano de 2023, reuniu a Assembleia Municipal de São João da Madeira, em segunda reunião da sessão ordinária iniciada em 14 de dezembro de 2023, na sala de sessões, cita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal. Analisados e discutidos os pontos constantes desta ordem de trabalhos, seguiram-se as respectivas deliberações, as quais determinaram o seguinte resultado. Ponto 3.6. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a alteração ao regulamento do Programa de Apoio às Famílias do município de São João da Madeira, São João Solidário. Foi aprovada por unanimidade a generalidade da proposta da Câmara Municipal. Ponto 3.7. Apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre a concessão de acordo prévio favorável à transferência de competências do Estado para a área metropolitana do Porto, previstas nos respectivos diplomas setoriais, nos domínios da educação, saúde, ação social e transportes em vias navegáveis interiores. Foi aprovada por maioria com os votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. Ponto 3.8. Desculpa, apreciação e votação da proposta da Câmara Municipal sobre proposta de segundo aditamento ao contrato interadministrativo de delegação de competências à Autoridade de Transportes entre a área metropolitana do Porto e o município e respectivo compromisso plurianual. Foi aprovada por maioria com os votos contra do Bloco de Esquerda e da CDU. Ponto 3.9. Apreciação e votação da proposta apresentada pelo Bloco de Esquerda sobre convocação do Secretariado Executivo Metropolitano para debater a situação dos transportes no Concelho e na área metropolitana do Porto e os problemas provocados com a rede UNIR. Foi aprovada por maioria com a abstenção da CDU. Ponto 3.10. Apreciação da informação escrita do Sr. Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea C do número 2 do artigo 25 da Lei 75/2013 de 12 de setembro. Foi apreciada e discutida. Lida o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Está posta à discussão. Alguém pretende intervir? Não? Então passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E então a proposta está aprovada por unanimidade, a minuta está aprovada por unanimidade e antes de encerrar a sessão quero desejar que passem o ano muito bem e que entrem em 2024 com muita saúde, felizes e que esse mesmo ano vos traga tudo o que vos desejo. Está encerrada a sessão e até à próxima.